Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora em que você esteja vendo esse podcast. Hoje você vai aprender muito sobre o rio Ganges localizado na Índia. Vamos falar um pouco sobre o trecho em que ele passa por Varanasi, pois mesmo sendo uma cidade sem muito dinheiro, ela é uma cidade muito religiosa e o rio Ganges está ligado a esta religião. Quem está falando com você é o João Vitor, apresentador do quadro Rios e Suas Peculiaridades, no canal 21 Top Podcasts MTV Brasil. Sem mais enrolação, vamos prosseguir para a nossa conversa. Preparem as malas, arrumem suas roupas, vamos para a Índia. Rio Ganges é um dos principais rios do subcontinente indiano e um dos 20 maiores do mundo. Suas águas se deslocam rumo ao leste através da planície do Ganges do norte da Índia até Bangladesh. Já podemos perceber que o rio é gigantesco, por isso não vamos falar de todo o rio, e sim do trecho de Varanasi. Antes de falar mais sobre o rio, vamos comentar um pouquinho sobre uma das suas principais características e também o que leva os moradores de Varanasi ao rio. Estamos falando de sua influência religiosa para os seguidores do hinduísmo. O Ganges é o rio mais sagrado para todos os praticantes do hinduísmo, que desde sempre veneravam a deusa Shiva e Ganga, as quais estão associadas. Ser cremado às margens do Ganges significa a conclusão do ciclo vital, uma vez que os liberta da reencarnação. Após a cremação, a tradição é jogar as cinzas no rio. Além disso, os moradores fazem sua higiene no rio, então eles tomam banho em meio às cinzas de outras pessoas. Para piorar, neste rio é despejado o esgoto de toda a cidade. Sendo assim, o rio Ganges se tornou o destino final de boa parte do esgoto bruto produzido pelas centenas de milhares de pessoas que vivem na região. Isso totalizando quase 3 bilhões de litros diários de material despejado sem tratamento adequado. Estou falando de todo o rio, porém a estimativa é que menos de um quarto dos 3 bilhões de litros de esgoto despejado diariamente no Ganges seja tratado. O estado lamentável do Ganges é mais sentido em Varanasi, a mais antiga e sagrada das cidades hindus. Quase tão ruim quanto toda essa poluição são os mortos que ficam boiando pelo rio até chegar às margens de Varanasi. Isto se deve aos cidadãos mais pobres que acreditam nas crenças do rio e que jogam os corpos de seus familiares no rio, pois muitas vezes não têm condição para fazer uma cremação. Olha só o tamanho do problema deste rio. Tomara que ele seja recuperado, porém os moradores devem ter consciência do que fazem para o mesmo. Olha só o que diz o G1 quanto à situação do Ganges em Varanasi. Poluição está matando o sagrado rio Ganges e intoxica os devotos hindus em alguns pontos do Ganges, em Varanasi. Nível de bactérias fecais por cada 100 mililitros chega a 31 milhões. E o máximo recomendável para o banho são 500 e para o consumo é 0. A situação vai continuar se agravando caso não façam nada para impedir os moradores hindus, pois para os crentes hindus, o Ganges é uma deidade que limpa os pecados depois de se banhar no rio. Além disso, é possível venerar diariamente de várias maneiras, por exemplo, à distância, tocando levemente, mergulhando ou inclusive bebendo sua água. Segundo um estudo publicado em 2006 na Revista Internacional de Saúde Meioambiental, nas águas do Ganges em Varanasi é possível contrair cólera, hepatite, a febre tifoide, doenças gastrointestinas e disenteria. Mitra, que é uma designer de moda indiana, criticou o fato de que até agora somente foram instalados 5 pontos de bombeamento às margens do rio, alguns decorados com desenhos gigantes de deidades hindus, que estão funcionando acima de sua capacidade, entre aspas, e que, além disso, não tratam as bactérias fecais, algo que é feito por um novo sistema que recomendaram. E a ministra de Recursos Hídricos indiana Bharti uma vez disse, agora, diz que ele estará limpo em 2018, antes das próximas eleições parlamentares. Eu gostaria de saber qual varinha mágica ela conseguiu, porque como vai completar em 2 anos o que não foi feito em 30? Perguntou Mitya. Por isso, em 2009, o governo criou a Autoridade para a Bacia do Rio Ganges e estipulou, em parceria com o Banco Mundial, um projeto de 1 bilhão para salvar o rio. Outros 4 bilhões de dólares devem ser usados até 2020 para garantir que os esgotos não continuem a ser jogados no rio e suas afluentes.
O rio Ganges é venerado como uma deusa viva pelos 966 milhões de hindus da Índia que acreditam fortemente nas propriedades curativas do rio. Ter as cinzas espalhadas no rio é a forma simbólica de alcançar a libertação eterna no ciclo da reencarnação, mas a dura realidade do despejo de toneladas de corpos incompletamente cremados, para não mencionar os galões de afluentes industriais e esgoto bruto, fizeram com que o Rio Nacional da Índia se tornasse o mais poluído do mundo. Enquanto o Ganges sustenta 1/10 da população mundial, também causa cerca de 600 mil mortes por ano, em razão das doenças transmitidas pela água. Com o aumento da densificação das cidades indianas, 2 Ubers do país já figuraram nas 8 das listas das mais densas do mundo na ONU Habitat. Existe também uma necessidade urgente de proporcionar espaços para a construção de comunidade e o engajamento público. A tradição hindu dita que seus seguidores se conectam com o Ganges em vários estágios significativos de sua vida, seja para ungir um recém-nascido com a água benta do rio, na iniciação na fé através do ritual Janel, cordão sagrado, na cerimônia de casamento de um indivíduo ou sua eventual cremação. Morphogênesis reconheceu que, para entregar uma solução culturalmente contextual, eles primeiro precisariam estudar e entender esse ciclo ritualístico, onde as pessoas se reunirão, onde esperarão, onde estarão de luto, onde haverá celebração. A empresa desenvolveu o projeto com o objetivo final de se unificar ao rio, fechando o círculo de sua vida ao redor do Ganges através da convivência sensível de um programa variado. Agora vamos falar sobre os projetos de despoluição do rio. O escritório trabalhou em um total de 33 escadarias e 20 crematórios ao longo do trecho do rio entre as cidades sagradas de Allahabad e Varanasi. Ao olhar para a revitalização do rio, as principais preocupações do projeto incluíram a erosão da margem do rio e as inundações. A empresa observou com o desmatamento ao longo da margem, resultante da necessidade de madeira para as piras funerárias tradicionais. Havia desgastado a borda da terra e a reduziu a um buraco sedimentado. Este fato direcionou Morphogênesis a propor tubos para restabilizar a bancada de terra, enquanto eles redesenhavam os crematórios e as próprias piras, para reduzir a quantidade de madeira necessária em apenas 30% do requisito tradicional. Isso proporcionou o benefício social adicional de reduzir o custo da cremação, que era muitas vezes maior do que a renda anual de um agregado familiar. A empresa voltou-se para o estudo sobre a língua vernácula em busca de maneiras de tratar a margem do rio. Os guestes foram a resposta natural, pois eles se prestam a estabilizar o rio enquanto fornecem uma interface para o engajamento humano com a água. O designer de guestes de Morphogênesis combinou o uso de várias tipologias de plataforma para atender às diversas funções, sendo elas extensões para o acesso de transporte marítimo em todos os níveis menores para rituais diários e grandes patamares para eventos. A provisão é tal que todas as atividades usam a água de forma controlada, levando à redução da poluição. As plataformas foram projetadas para serem suportadas por colunatas para garantir que o fluxo do rio permaneça ininterrupto. Além disso, as mudanças de direção foram fornecidas perto da parte destinada aos rituais de banho. A programação variada dos guestes é organizada de forma distinta. Diferentes níveis atendem às diferentes atividades. Esta segregação se baseia em níveis de inundação, enquanto os espaços de banho ocupam o nível mais baixo. Os espaços públicos de coleta são conceitualizados em níveis mais altos e seguros, com espaços de rituais intercalados. A empresa reintroduziu a histórica estrutura de assentos de chaupau, gurus que davam para palestras aos seus alunos sob a sombra de uma árvore, para providenciar locais da interação e comunidade. O reflorestamento empregou plantas resilientes que trabalhavam com os diferentes níveis. O projeto também incorpora varejo temporário informal e para se certificar de que os guestes permaneçam ativos durante o dia e o ano.
Bom, senhoras e senhores, por hoje é só. Espero que tenham gostado da nossa programação. Espero que tenham aprendido e se conscientizado sobre o problema do Rio Ganges. Espero que tenham um bom, um ótimo, um maravilhoso dia. Beijos e tchau!